Boa tarde, quinto ano. Vamos para mais uma aula. Hoje a aula é de História. Nós iremos falar sobre Brasil República, na página 82. Abra seu livro de História na página 82, tá bom? Iremos conhecer um pouquinho sobre Brasil República. Vamos acompanhando a leitura. O regime da monarquia existiu no Brasil durante 67 anos. Porém, o país havia passado por várias transformações e uma forma de governo em que o imperador detinha todo o poder não era a mais adequada para governar o país. Era grande a insatisfação de vários setores da sociedade com relação ao governo de Dom Pedro II. O povo queria um governo democrático com participação da vida política do país. Alguns fatores que contribuíram para a proclamação da República foi a abolição da escravatura, conflitos entre a igreja e o governo, insatisfação dos militares. Então vamos lá para o governo democrático é eleito pelo povo, direto do povo. Então, o primeiro a ser eleito foi Marechal Deodoro da Fonseca. Foi então criado um partido republicano, que intensificou o movimento pela República. Os militares o apoiavam. Benjamin Constantin planejou o movimento e preparou o golpe para 20 de novembro, temendo ser descoberto a proclamação da República. Foi antecipada para 15 de novembro de 1889. Com a proclamação da República, o Brasil deixou de ser uma monarquia e passou a ser o poder, que monarquia é um poder passado de pai para filho. E foi organizado um governo provisório, representado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o primeiro presidente do Brasil, Como está falando aí, entrou para a história como o primeiro presidente do Brasil. O governo provisório comunicou ao imperador que havia sido proclamado a República e que ele deveria voltar para Portugal com sua família. Aí na página 83 tem assim, os primeiros atos do presidente da República aí tem os primeiros atos, tá bom? Agora vamos para a nossa atividade na página 83. Leia a carta de despedida de Dom Pedro II ao povo brasileiro. Ela foi escrita antes de ele deixar o Brasil com a sua família. Que sentimento é demonstrado por Dom Pedro II na carta de despedida que escreveu ao povo brasileiro? 3. Cite as principais causas do descontentamento de alguns setores da sociedade em relação ao governo de Dom Pedro II. Aí tem assim, jornalista, professores e advogados. Na página 82, tem jornalista, professores e advogados e qual era a insatisfação deles. Fazendeiros e ser militares. 4. Escreva a diferença entre monarquia e república. Monarquia é um regime em que o governo tem um rei e um imperador. E república, o governante ele é eleito pelo povo, O povo elege uma pessoa e coloca no poder. 5. Enumere os fatos na ordem em que ocorreram. 6. Pesquise e escreva as principais características do regime de governo republicano. O regime republicano, o governo é escolhido pelo voto do povo. Pelo voto do povo, exercendo o seu mandato por tempo determinado, quando são convocadas novas eleições. Página 85. De acordo com o que você aprendeu sobre república, responda: como é feita a eleição no nosso país? A eleição feita do nosso país é feita direta, por meio do voto do povo. B. Qual a importância desse voto? O voto é a maneira mais democrática para escolher os nossos governantes, Pois eles devem defender os interesses e a necessidade do povo. Portanto, é importante votar com muita responsabilidade para que a gente não possa botar no poder uma pessoa que não seja responsável, e não esteja obedecendo à lei. C. Qual é o nome atual do nosso presidente? D. Crie um cartaz com algumas dicas
para ser um bom presidente da República, na sua opinião, tá ok? Então, encerramos por hoje a nossa atividade sobre República, sobre Brasil República, tá certo? Até a próxima aula.